Vendo esse apartamento com vista para o mar de um dormitório, sala 2 ambientes, 2 sacadas, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem, mobília, 54 metros quadrados de área útil, prédio com 2 elevadores, salão de jogos, academia, churrasqueira coletiva, portaria 24 horas, a 60 metros da praia, no bairro da Vila Mirim, em Praia Grande. No valor de R$ 320 mil à vista ou através de financiamento bancário, imóvel com localização privilegiada, ótimo para moradia, lazer, locação, Airbnb. Agende a sua visita com Alexandre e não deixe de seguir o nosso perfil para mais opções e ofertas de imóveis.